Boa noite a todos. Nós temos o prazer de receber o nosso amigo, o Aguinaldo Parreira. Ele é um orador espírita do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz em Cubatão. Ele hoje tem esse tema lindo para nós: esperanças e consolações, penas e gozos terrenos e futuros. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para ele poder desenvolver o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Como eu não sou tão disciplinado, vou ficar aqui sentadinho, né? Eu vou ficar aqui, ó, nesse cantinho aqui. Atrapalho vocês aí? Dá para ver tranquilo? Tá? Esperanças e consolações, penas e gozos, terrenos e futuro. Daria para baixar um pouquinho o volume do microfone? Baixa um pouquinho que a gente já para. Aí, acho que agora é melhor. Então, a gente vai falar sobre esperanças e consolações, penas e gozos, né? Quando a gente fala de pena, parece que é alguma coisa pesada, né? Uma coisa difícil. Mas no bate-papo dessa noite a gente vai ver que não é bem assim, não. E a gente vai começar com esse trechinho que eu separei. E o pessoal que está lá atrás, fica tranquilo que eu vou ler, tá? Porque não dá para ler, ficou muito pequeno, né? O Espiritismo... Não, pode deixar assim, não tem problema. Não, tranquilo. O Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Então hoje nós vamos falar de consolação, vamos falar de felicidade, tá? Acrescentando a ideia da vida futura, a existência do mundo invisível definiu os laços que unem a alma ao corpo, desvendou os mistérios do nascimento e da morte. Demonstra a lei do progresso manifestada através da reencarnação dos espíritos até atingir a perfeição. O sofrimento passa a ser visto como mola do progresso. Quando do mau uso do livre-arbítrio, todo tem a mesma oportunidade de progredir através do trabalho. Os demônios, para nós, deixam de ser demônio, né? São espíritos imperfeitos e que no futuro se transformarão em anjos, espíritos puros. E todos nós estaremos nessa mesma caminhada. Todos são seres, são criados simples e ignorantes e gravitam para um fim comum, que é a perfeição. Por que eu coloquei esse trecho aqui falando tudo isso aí? Muitas religiões não têm esse tipo de revelação, não tem esse tipo de consolação, porque isso torna a visão da gente às vezes muito diferente quando a gente tem que enfrentar a dor, o sofrimento, uma lição mais dura, né? A gente sabe de algumas coisas que muitas pessoas não têm acesso. Então podemos dizer que, além de termos uma religião consoladora, nós somos pessoas privilegiadas, porque temos revelações que muitos irmãos ainda não têm, tá? E tudo começa muito nesse livro, o Livro dos Espíritos, que para nós é a coluna dorsal do Espiritismo. Tudo que você imaginar dentro do Livro dos Espíritos, o Kardec praticamente perguntou quase tudo. Difícil, né? Uma coisa que ele não tenha perguntado ali, não tenha esmiuçado para a gente. Depois nós vamos ver as outras obras que são complementares a essa obra. Então vamos às obras básicas, né, que é o Pentateuco, né, espírita. Livro dos Espíritos, né? Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e por fim a Gênesis. Eu brinco com todo mundo que eu comecei o meu estudo do Espiritismo, eu quis começar por aqui, ó. Não deu certo, viu, gente? Porque eu falei, vou começar do começo, comecei pela Gênesis, não deu certo.
eu comecei a achar que o Espiritismo era coisa para doido, né? Que eu não ia dar conta disso, daquilo não, tá? Mas depois eu li o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. Quando eu cheguei na Gênesis, aí já ficou mais fácil de entender, tá? Que é um livro mais técnico, né? De cunho mais científico, vamos assim dizer. Todas essas obras aqui, ó, né, são complementos dessa aqui. Ou seja, o que tem aqui, ó, que tem aqui, que também tem. Só que aqui em forma de pergunta e resposta, que torna o entendimento de uma forma mais didática, né? Eu sempre indico que as pessoas comecem o estudo do Espiritismo por Evangelho segundo o Espiritismo, porque devido à nossa cultura evangélica, né, tanto do ponto de vista do cristianismo católico ou do protestante, o Evangelho a gente tem maior entendimento, que já convivemos com ele em alguma parte da nossa caminhada espiritual. Depois, o Livro dos Espíritos, Livro do Médiuns, Céu e Inferno, deixa a Gênesis por último. Fica mais fácil dessa forma, tá? Fica a dica aí, tá bom, gente? Lançamento das obras, né? O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, tá? O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864. O Céu e o Inferno, agosto de 1865. A Gênesis, de janeiro de 1868. Então, como você vê, tem bastante tempo aí, né? E a gente tem mais um período aí que a gente está tentando, né, assimilar o conhecimento. Mas se a gente for ver, que, apesar desse tempo, as obras são tão atuais, a gente olha assim, nossa, Kardec falou isso em 1800, né? E nós aqui, em 2024, temos coisas tão atuais ainda do que Kardec fala. Isso aqui é só para mostrar, tá? Que um está ligado ao outro, tá? Cada obra está ligada ao outro, como se fossem partes de um todo, tá? Este livro salvou a minha vida e eu espero que salve a sua também. Nós vamos contar uma historinha que aconteceu lá no tempo de Kardec com um livreiro, tá? E era sobre o Livro dos Espíritos. O Espírito Hilário Silva, no livro O Espírito de Verdade Febe, nos conta uma história acontecida na França, no tempo de Kardec, de um livreiro que manda para Kardec um livro ricamente encadernado e narra na dedicatória que estava quase para se suicidar pulando da ponte do rio Sena, quando tocou em algo que caído no chão, que era o Livro dos Espíritos, e estava escrito na folha de rosto: este livro salvou a minha vida. Curioso, ele leu o livro e quando remete a Kardec acrescenta: salvou a minha também, tá? O livreiro, ele quis agradecer ao Kardec pela obra, né? E o que ele sabia fazer? Ele sabia fazer encadernação, né? E ele encadernou um livro e mandou de volta a obra para o autor. E ele acrescentou na dedicatória de outra pessoa: salvou a minha vida também. E é um livro que já salvou a vida de muita gente, e vai salvar a vida de muito mais pessoas. Mas mais que salvar a vida, ele vai salvar o entendimento de muitas pessoas, que muitas vezes estão com entendimentos equivocados, e o Livro dos Espíritos vai esclarecer. Nós vamos perceber no bate-papo dessa noite, que mais do que, né, salvar a nossa vida, é a gente crescer no nosso grau evolutivo. E a gente só consegue isso através do esclarecimento, né, e do amor. E o Livro dos Espíritos tem tudo isso para nos ensinar. Agora a gente começa o bate-papo. Nosso planeta. O habitante do planeta Terra pertence a um estágio evolutivo submetido a prova e expiação como fonte de aprendizado. Então nós estamos num globo que ainda é prova e expiação,
já está começando o seu movimento para a regeneração, né? Já está em transição nesse momento, mas na época do Kardec era prova e expiação. Nós já estamos vivendo a parte de transição para a regeneração. Vocês repararam que a pessoa está ali numa corda bamba, né? Está se equilibrando, né? Para não cair, né? Porque a gente vai precisar de muita habilidade para poder, né, seguir em frente. Penas e gozo terrestre. O que é felicidade? Se eu ficasse aqui o dia inteiro questionando um por um o que é felicidade, cada um possivelmente me passaria um entendimento do que é felicidade. Porque o que é felicidade para o Agnaldo, de repente é tristeza para outra pessoa, não é verdade? E o que é tristeza para mim pode ser alegria para outras pessoas. Porque a felicidade, na realidade, ela está na satisfação do espírito com ele mesmo. É algo interior. É algo interior, né? Não é uma coisa assim. Não é uma coisa assim, né? Que acontece todo dia, toda hora. É um processo interno. Eu acho que a pilha aqui está guiando. A felicidade é uma gama de emoções ou sentimento. Olha, emoções e sentimentos que você vai descer. Usa assim. Oi? Vou pegar mais de cima aqui. Dica, truques e soluções. Vamos ver se está certo. A felicidade é uma gama de emoções e sentimentos que vai desde o contentamento ou satisfação até a alegria intensa e o júbilo. O contrário também é verdadeiro, tá, gente? A felicidade tem ainda o significado de bem-estar ou paz interna. Ou seja, o contentamento do espírito com ele mesmo, né? É algo interior. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas falam, olha, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Não, você vai ter momentos de felicidade. Ninguém é feliz plenamente o tempo todo. Nós temos momentos de felicidade e momentos que nós não estamos felizes. Por vários motivos. E por vários entendimentos que nós temos da nossa existência, tá? Por isso que eu falei que aqui, ó, a felicidade é uma gama de emoções e sentimentos, e que o oposto também é. Ou seja, a infelicidade também. São emoções e sentimentos também, né? Que está em distonia com o nosso interior. Ok? Vamos ver o que é felicidade. Olha só como a pessoa está feliz, né? O que será que te faz feliz? Dinheiro será que faz a gente feliz? Faz? Dinheiro faz a gente feliz? Depende da situação, faz muito feliz, né? Está sem R$1 no bolso, acha 50 centavos numa bolsa ou numa roupa que você esqueceu, você vê a alegria. Não é verdade? Depois passa, mas naquele momento é felicidade. Ganha um prêmio aí de loteria para você ver, na hora que você fica feliz. Então, dinheiro é felicidade? Depende, pode ser. Corpo perfeito, bem trabalhadinho, fit, né? Ainda mais eu que estou gordinho, né? Só com um corpinho mais magrinho, né? Mas olha só a situação que está aqui, né? Então, de repente, se eu acordasse magrinho assim, de um dia para o outro, que maravilha que ia ser, né? Não é assim que acontece, na verdade, mas... Carrão novo aí, alguém já ficou feliz porque comprou um carro novo? Eu já. Nossa, fiquei muito feliz, né? Fiquei feliz quando meu filho comprou o carro novo dele. Então, pode ser felicidade? Pode. Uma boa alimentação deixa a gente feliz? Deixa? Hã? Um hambúrguer, hein? Que delícia, no momento que você está com fome, hein? Quer comer uma guloseima, um bolinho de chuva numa noite, né, fria, né? Um cafezinho com leite, um Nescau, né? Chocolatinho, né? Já faz a gente feliz, né? Brigadeiro. Ah, duvido que ninguém, hein? Quem não fica feliz com brigadeiro? Difícil, né? Poucas pessoas não ficam felizes com brigadeiro. Tem gente que nem gosta, mas a maioria fica feliz com brigadeiro, né? Roupa nova deixa a gente feliz? Poxa vida, eu vi aquela blusa
vi aquele terno, vi aquele vestido, consegui comprar, era a última unidade, mas eu comprei. Que maravilha, que alegria. Falamos de alegria, ainda não de felicidade. Joias? Será? Um anel de ouro, um diamante, né? Uma aliança de noivado ou de casamento, será que faz as pessoas felizes? Casamento faz pessoas felizes? Faz? Quando casa, faz, né? Depois tem que ir trabalhando, né? Senão não fica feliz o tempo todo, não. Não é verdade? Mas no momento que casa, felicidade total. Depois tem que ir se ajustando um ao outro, né? E aí tem gente que casado 50, 60 anos na maior alegria e felicidade, né? Tem gente que não aguenta 6 meses, né? Casa própria é felicidade? Ou que alegria, hein? Consegui conquistar minha casa própria. Que maravilha! Família reunida é bom, né? Família reunida é felicidade? Na maioria das vezes né? De vez em quando é problema, né? Mas vamos chegar nesse ponto aí. Ganhar um prêmio, uma competição, será que é importante? A gente fica feliz? E o nascimento do filho? A gente fica feliz? Fica ou não fica? Quem tem um filho, fica feliz? Depende. Gente, tudo isso aí são coisas que podem nos trazer a felicidade, certo? O oposto também é verdadeiro. Tudo isso aí pode trazer infelicidade. Como assim, Aguinaldo? Imagine um Aguinaldo diabético, passou por um regime daqueles bravos, não pode ver açúcar nem na televisão, e alguém resolve visitar e dar uma caixa de brigadeiro de presente. Que alegria, não? Não vou poder comer nenhum. Correto? E eu vou lembrar do tempo que eu podia comer e não posso mais. Casamento é sinal de alegria? Pergunta para quem acabou de se divorciar num casamento difícil. Pode não ser. Dinheiro é? Pergunta para alguém que perdeu a saúde, tem todo o dinheiro do mundo, está em cima de uma cama. Esse dinheiro traz felicidade. Ou que está sozinho, não tem nem com quem gastar, nem com quem conversar, né? Vamos chutar o balde logo. Filho é felicidade? Depende se você está estruturado, se você quer receber essa criança, é felicidade. Mas tem muita gente que em um momento que recebe um filho é um momento de desespero, porque é um momento que essa criança chega que ela não está preparada, ou que ela acredita que não é o momento para ela estar recebendo essa criança. Se isso não fosse verdade, não aconteceria tantos abortos, não é verdade? Pode ser momento de desespero para uma mãe, para um pai que está numa situação que não queria naquele momento assumir aquela criança, né? Então tudo isso depende do que está se passando com esse espírito, como que ele está assimilando tudo que está acontecendo durante a sua existência. Eu vi um colega falando aqui do tempo, né, que passa aí, né, na leitura dele, e esse tempo vai passando, e de certa forma a gente não tem entendimento que esse tempo passa tão rápido, né? E que muitas coisas a gente deixa de fazer. Então, olha, tudo isso aqui, olha, né? Uma lancha, pode ser problema, pode ser alegria. Ganhar uma competição pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Tudo depende do contexto, de como está aquele espírito internamente naquele momento para absorver aquela emoção que ele está passando naquele momento, tá? Então, o casamento, filho, alegria, mas pode ser problema também, tá? Depende do que acontece, tá? A casa própria é bom, né? O ruim é quando chega o carnê para pagar, né? E às vezes a gente dá um passo maior que a perna, e eu já vi pessoas estarem numa casinha lá, mudar para uma casa melhor, e depois tem que se desfazer da casa melhor, porque não dá conta de pagar, porque deu um passo maior que a perna. E aí o que poderia ser uma felicidade passa a ser um problema, tá? Então, só para a gente ver que são o quê? São emoções, né?
E dependendo de como está a situação desse espírito, vai ter o grau de contentamento ou descontentamento. Se o homem fica preso apenas aos gozos materiais, ficará limitado a satisfazer seus desejos vulgares. Então, se eu estou pensando só nas realizações da matéria, né, eu acabo não crescendo como eu deveria crescer. Vocês já repararam que nós preparamos os nossos filhos, né, para ser um bom profissional, ter um bom emprego, ter um bom salário, e muitas vezes a gente não investe o mesmo tempo que a gente investiu para que ele seja um bom profissional, para que ele ganhe dinheiro, para ele ser um ser humano melhor? A gente não emprega a mesma energia? Por exemplo, uma pessoa que se formou agora numa faculdade qualquer, começou a caminhada dela lá no prezinho, quantos anos deu até ela se formar? 15, 18, dependendo da profissão que ele vai escolher, né? Às vezes 20 e poucos anos de estudo. Quanto tempo desses 20 e poucos anos de estudo a gente falou, olha, você tem que ser um ser humano melhor? Quanto que a gente dedicou no crescimento espiritual dessa pessoa? Muitas vezes a gente prepara para o profissional, não prepara para o espiritual. E aí a pessoa se prepara para ganhar dinheiro, ser um bom profissional e está infeliz. Porque espiritualmente ele não realizou aquilo que ele tinha que realizar. E está numa busca interior para descobrir o que ele precisa realmente fazer. Alguém aqui se pergunta diariamente, qual é a minha missão na Terra? Nós fazemos essa pergunta todo dia. O que eu tenho que fazer? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha verdadeira missão? Tem gente que vai para cartomante para fazer jogo de adivinhação, né? Pergunta uma pancada de coisa. Poucos são aqueles que falam, vim saber qual é a minha missão aqui na Terra, você pode me falar? Porque às vezes a gente investe mais no que é material, né? Nos gozos do bem da terra. Não que isso seja errado, tá? Jesus disse que veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Então não é que isso seja errado. Mas só tratar disso e pensar nisso, aí passa a ser problema. Porque o espírito deixa de realizar outras coisas. A felicidade não está nas coisas externas, sim na vida interna que souber criar. Muitas vezes a pessoa é muito mais feliz com pouco do que muitas pessoas com muito. Há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem no YouTube sobre aquele filósofo das ruas. Você já ouviu falar? É um senhor que ele teve vários tipos de atividade na vida, ganhou muito dinheiro, né? Chegou a ser um grande empresário, e ele largou tudo e foi morar na rua. Alguém já ouviu falar desse camarada? Depois vocês procuram na internet filósofo de rua. E ele passou a ter um entendimento da vida morando na rua. Milionário, tá? O cara milionário, cara, com muito, muito dinheiro, né? Tinha até exportadora, né? Vendia coisa para o exterior, enfim, movimentava muito dinheiro. E foi morar na rua. E lá na rua ele começou a perceber que as pessoas, às vezes com muito pouco, eram muito mais felizes do que ele que tinha bastante. Justamente por algumas coisas que eu falei aqui. Ele preparou para ganhar, preparou os filhos dele para ganhar e não preparou para ser pessoas melhores. Entender a vida de uma forma mais simples, né? Menos competitiva, mais amigável, mais colaboradora, né? Para ser feliz é preciso simplesmente ter paz no coração. Isso é extremamente importante. Quem quiser ser feliz tem que buscar sua paz interior, calma e serenidade. O necessário, né? A vida do corpo, né? Necessário à vida é necessário ao corpo, tá? E amor. Eu brinquei aqui com vocês. Dinheiro traz felicidade? Pode até trazer, né? Durante algum momento. Mas depois, ele compra felicidade? Dinheiro compra amor?
Pode comprar atenção, pode comprar companhia. Amor não. Aguinaldo, mas isso é importante? Sim, se não fosse importante, pessoas famosas e ricas não se suicidavam porque se sentiam só. Porque não descobriram o amor. E aí assim, durante a sua existência, buscou desenvolver o amor? Porque o amor é que nem inteligência, você pode desenvolvê-lo no seu dia a dia. Qual é o grau de amor que essa pessoa tinha? Se ela ceifou a própria vida, pode ver que o grau de amor para com ela mesma era pouco, não era? Então o que faltou para ela? Amor. Quem ama, né, plenamente, não vai tirar a vida nem de outro ser, quanto mais a dela própria. Ah, Aguinaldo, isso é um processo. Sim, é um processo, a pessoa vai entristecendo, né? Ok, mas o que faltou? Desenvolver o quê? O amor. O amor ao próximo, o amor próprio. Então faltou amor, né? E o amor não pode ser comprado. Então o dinheiro não compra o amor, tá? Gente, com isso aqui dá para ser feliz? Dá para ser feliz. O problema é que você tem que conquistar tudo isso aí. Como é que a gente conquista isso? No nosso dia a dia, se aperfeiçoando, se melhorando, né? Um dia após do outro. Ninguém vai se modificar da água para o vinho de um dia para o outro. Também é um processo de melhoramento, né? Que pode acontecer uma evolução muito grande nessa existência ou em existências futuras, que nós já vamos conversar daqui a pouquinho. Olha a pergunta do Kardec: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? O ser humano ainda não pode gozar completamente a felicidade no planeta, porque aqui a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra, o livro dos Espíritos. Praticamente tudo aquilo que a gente falou até agora, não é verdade? Dele depende a suavização dos seus males. Ou seja, depende do próprio Espírito ser ou não feliz. Dor e aflição todo mundo vai passar. Sofrer com isso é decisão do Espírito. Nós podemos aprender com a dor e com o sofrimento e desenvolver habilidades para atenuar os seus efeitos. Ou a gente pode sentar na calçada, reclamar, chorar e condenar todos a todos, se revoltar, enfim, tomar atitudes mais negativas possíveis. E podemos tomar atitudes mais positivas, né? O homem pode gozar na terra de uma felicidade plena. O homem é obreiro da própria felicidade. Eu vou ser feliz se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou ser. E se eu quiser feliz, já é motivo de felicidade? Não, mas é um grande passo. Depois tem um trabalho diário para que eu me sinta, me torne feliz e que eu continue feliz, tá? Ficamos felizes o tempo todo? Não. Temos momentos de felicidade. Proporcionar a si mesmo a felicidade tão grande e comporte a sua existência grosseira, né? Livro dos Espíritos, questão 921. Penas e gozos futuros. Se nós estamos falando de penas e gozos terrenos, as penas e gozos futuros, nós estamos falando da existência depois da vida corporal, correto? Muita gente não sabe que tem vida após a morte do corpo físico. Tem muita gente que acha que a vida acaba na sepultura. E isso para muitos é desesperador. Enquanto para nós espíritas, né, é consolador. Por isso que a gente diz que o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. A morte ainda assusta o homem, porque ele duvida do futuro e pelo medo de deixar na vida material a sua felicidade. O homem que já se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, investindo na sua vida espiritual, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. Ou seja, quanto mais apegado à matéria, aos meus bens, às minhas coisas,
mais difícil de eu estar feliz na parte espiritual, porque tem todo aquele apego, né, que a gente tem às coisas da matéria. E quem já investiu no seu esclarecimento espiritual está mais liberto de tudo isso, porque o cara fica pensando assim: nossa, quando eu morrer, quando meu carro, minha casa, meu filho, minha família, tudo é meu, né? E a gente descobre que depois que a gente volta à parte espiritual, que nada é nosso, somos os usufrutários de tudo que tem aqui, nada nos pertence de fato, tá? Nós vamos utilizando o tempo necessário à nossa existência, e depois passará para os outros que virão após a nossa existência. Passagem do estado corporal para espiritual. O estado corporal é transitório e passageiro, e no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho de toda a encarnação. É também neste estado que se prepara para as novas lutas e toma a resolução que lhe dá de pôr em prática na sua volta à comunidade. Então aqui nós estamos falando, né? Um estado passageiro e transitório, um estado espiritual e depois a volta à vida corpórea. Estamos falando aqui de quê? Reencarnação, correto? Por isso que a reencarnação torna o amor e a justiça de Deus muito mais compreensível, né? E dá um entendimento de uma justiça amorosa para nós, enquanto para muitos fica uma justiça imperfeita, né? Então olha só as bênçãos que a gente tem, tá? Voltamos à corda bamba, mas já estamos falando de vida no plano espiritual, né? O habitat do planeta Terra pertence ao estágio evolutivo submetido à expiação como fonte de aprendizado. Nós estamos aqui para aprender, crescer, evoluir, se melhorar, desenvolver os potenciais do nosso espírito, tá? Então não estamos aqui de férias. Felicidade. Essa moça parece feliz? Parece que está se divertindo aí fazendo uma pose, né? Eu achei o rosto dela bem expressivo, porque muitas vezes a gente acha que para a gente estar feliz a gente tem que estar sorrindo, né? Será que é verdade? Todo mundo que está feliz fica rindo? Muitas vezes o cara está ali quietinho, né? E está tão feliz, não é verdade? Você não vê nem a cor dos dentes, mas ele está feliz, está em paz consigo mesmo, né? Praticou bem, recebeu bem. E por isso, né, o sorriso é sinônimo de felicidade. Muitas vezes a pessoa está sorrindo, mas por dentro está triste e amargurada. Nós vimos aí vários comediantes, inclusive conhecidos de Hollywood, que faziam inclusive comédia, e o final da vida deles foi o quê? De amargura e tristezas, né? Por quê? Porque interiormente era essa a situação daquele espírito. O homem, dentro de sua condição evolutiva, percebe sua felicidade ainda muito ligada à satisfação material. Entrando em contato com a sua imortalidade, quanto espírito, vai poder ampliar a sua visão quanto ao significado da felicidade. Ou seja, na parte espiritual a gente entende a felicidade de uma forma diferente do que no plano terreno, ok? Aqueles que têm consciência da sua vida espiritual não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Estamos todos aqui de passagem e somos usufrutários do bem da terra, não somos proprietários, né? Quando a gente vai, a gente só leva aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem, a gente deixa. Trazemos desde o nascimento o sentimento instintivo da vida futura, né? Como é que o homem lá nas cavernas, que não tinha nenhum tipo de livro, não tinha nenhum tipo de conhecimento passado, sabia e sentia que havia algo maior que ele e que existia uma outra existência, e começavam a adorar objetos, né?
com esse objetivo de saber que tinha algo maior que eles, né? Porque estava no nosso interior, né? No nosso espírito, a ideia de uma pátria espiritual. Por quê? Porque nós viemos de lá. Né? Muita coisa que nós fazemos hoje aqui já foi combinada lá no plano espiritual. Tem muitas pessoas que já nascem com dom para certas coisas, não é verdade? Tem gente que nasce com dom para música, para matemática, para ciência. Tem gente que nasce com dom para cuidar das pessoas. E tudo isso parece que já é dela. Por quê? Já vem no combinado. Ó, vai mais ou menos para fazer isso aqui. Como tu vai fazer é contigo. Mas nós estamos te dando essas condições para que você trabalhe essas potencialidades nessa existência. Para que você resgate, né, o que você deixou de resgatar na existência anterior. Devemos assumir nossos equívocos como resultado da ignorância espiritual. Culpar-se é adiar a possibilidade de ser feliz, é não aprender com os próprios equívocos. Por que eu deixei essa lâminazinha aqui por final? E a gente vê aqui que essa pessoa parece que está com peso aqui, né? Uma pedra aqui. Muitas vezes nós não somos felizes porque nós não somos amorosos com nós mesmos. Muitas vezes nós nos cobramos demais. Nós nos punimos demais. E muitas vezes nós comprometemos o nosso amor próprio. E quem não é capaz de se amar vai ter dificuldade de amar o próximo. Então veja bem, se sentir culpado por um erro que se tenha cometido, né, é falta de entendimento. Porque todos nós erramos, vamos errar e vamos continuar acertando e errando nas sucessivas existências. A gente tem que entender que quando a gente errou, onde a gente errou e por que a gente errou, e tentar modificar a situação que a gente causou, ou seja, reparar o erro e não se martirizar pelo erro cometido. Quantas pessoas têm a sua existência destruída porque não se perdoou, porque se culpou, porque tem remorso, porque tem culpa, porque está com o coração pesado, não está sendo amoroso com si mesmo. Se a gente não é amoroso com a gente, como é que a gente vai poder ser amoroso com outras pessoas? Se a gente não se perdoar, como é que a gente vai perdoar o nosso próximo? Jesus disse: amai o próximo como a si mesmo. Ele não falou mais, não é isso? Então a gente tem o quê? Que se amar. E a gente tem que se perdoar. E se perdoar de verdade. Entender que nós temos limitações. E devido a essas limitações nós erramos. Mas a gente não precisa errar sempre. E uma vez que a gente entende que a gente errou, a gente tem que buscar a reparação. Porque ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ou sentado, né, na guia da calçada, não vai nos ajudar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento espiritual. Então a gente tem que trabalhar muito isso. Uma das formas da gente combater, né, a tristeza pelos erros cometidos é se perdoando. E tendo a fé em Deus e na espiritualidade, que é um Pai amoroso, que vai nos dar uma solução amorosa, e não uma solução de dor e sofrimento. Por isso que eu digo para vocês, e disse durante o nosso bate-papo dessa noite, né, que o estado do espírito é condição do espírito. A dor, a dificuldade, o sofrimento vai surgir. Sofrer com essa dor, né, é opção do espírito. Ninguém é obrigado a viver em sofrimento porque errou, porque em algum momento teve uma atitude que não foi da mais nobre. Entenderam? Ok? O segredo da felicidade é a tolerância para consigo mesmo, a consciência das próprias limitações. Nós somos limitados, né? Reconhece o verdadeiro espírita. Por quê? Como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz
para domar as más inclinações. Todos nós temos más inclinações. Todos nós cometemos erros. Nós temos que domar esses erros, essas más inclinações. Também não adianta a gente entender que errou e continuar errando e não querer mudar. A gente tem que trabalhar na nossa melhoria, no nosso entendimento, e procurar a cada dia nos tornarmos seres humanos melhores, porque quando nós trabalhamos na nossa evolução, no nosso crescimento, nós não estamos só tornando a nossa vida terrena melhor, nós estamos transformando a nossa vida espiritual numa vida melhor, e nós já estamos trabalhando para que a nossa próxima encarnação seja melhor. Entenderam? A nossa encarnação pode ser melhor se a gente trabalhar a nossa existência agora, nesse momento. E terminamos o nosso bate-papo de hoje, eu convido a todos para que no retorno aos seus lares, faça uma pergunta: eu sou feliz? Eu estou feliz? Eu posso ser feliz? Como? Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom trabalho, trabalhar.